Olá pessoal, todos bem-vindos à segunda aula sobre resolução de equação de terceiro grau em que as raízes formam uma progressão geométrica. Então vamos lá. Segundo, B. Achar as raízes da equação 64x3 menos 56x2 mais 14x menos 1 igual a zero, sabendo que estas raízes estão em progressão geométrica. Então, muito bem, vamos lá na resolução. Você viu na aula passada que o produto das raízes é oposto de D sobre A. O D é a constante, lembra? A, B, C, D. Então, o produto das raízes é o oposto de D, quanto que é ali? É 1 sobre A, quanto que é A? 64. E que a raiz média é a raiz cúbica desse produto. Então, veja bem, a raiz média, a raiz do meio, não são três raízes que formam progressão geométrica, não são três termos na PG? O termo do meio, que é a raiz média, é a raiz cúbica do produto, menos D sobre A. Vamos ver quanto que é isso? Raiz cúbica de 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, a raiz do meio é quanto? É 1/4. Certo? Raiz média. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o dispositivo do Brillouin-Ruffini e dividir o polinômio dado, que é essa equação de terceiro grau, pelo binômio x menos 1/4. Dividindo um polinômio de terceiro grau por um de primeiro grau, vamos ter a equação de segundo grau. Então vamos lá. Então nós vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Tá muito lá em cima? Tá não, né? Então nós vamos colocar a raiz 1/4, certo? E aqui os coeficientes da equação. 64 menos 56, 14 e menos 1. Já sabemos que o resto vai dar zero aqui, embaixo do último termo. Abaixo o primeiro termo, 64. 64 vezes 1/4 é 64 dividido por 4. Dá quanto? Dá 16. Soma 16 com menos 56. 16 menos 56 dá menos 40, não é? Menos 40 vezes 1/4 é menos 40 dividido por 4, dá menos 10. Soma menos 10 com mais 14. Menos 10 mais 14 dá quanto? Dá 4. Multiplica 4 vezes 1/4. 4 vezes 1/4 é 4 dividido por 4, dá 1. 1 somado com menos 1 dá 0. Então aqui nós temos a equação de segundo grau. 64x2 menos 40x mais 4 igual a 0. Todos os coeficientes são divisíveis por 4, tá vendo? Então vamos dividir. 64 dividido por 4 dá 16x ao quadrado. Menos 40 dividido por 4 dá menos 10x. 4 dividido por 4 dá 1 igual a 0. Então, as raízes, as duas raízes dessa equação são também raízes da equação de terceiro grau dadas. São as outras duas que estão faltando. Então, o delta fica b ao quadrado menos 10 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 16, vezes c, que é 1. Isso aí vai dar quanto? 100 menos 4 vezes 16, 64. O delta dá 36, cuja raiz é 6. Então, x é igual, fórmula de Bhaskara, oposto de b, 10, mais ou menos raiz de 36, que é 6, dividido por 2a, 2 vezes 16, 32. Então, nós temos aqui duas raízes, 10 mais 16, 10 mais 6, 16 sobre 32, simplificando dá
meio. Confere? Porque 32 não é o dobro de 16, 2 é o dobro de 1. E a outra raiz? 10 menos 6. 10 menos 6 é 4. 4 sobre 32. Dá 1/8, não é? Aqui é 32, tá? 1/8. Então, quais são as raízes? A raiz 1/4, que nós achamos, meio e 1/8. Então, nós vamos escrever assim, ó. A PG é meio, 1/4, 1/8, certo? A razão aqui é quanto? 1/4 é a metade de meio, 1/8 é metade de 1/4. Então, a razão aí é meio, né? Quanto que é meio vezes meio? 1/4 vezes meio, 1/8. Mas pode ser a PG escrita ao contrário, né? 1/8, 1/4 e 1/meio. A razão aqui é quanto? A razão aqui é 2, né? É a inversa, né? 2 vezes 1/8, 1/4. 1/4 vezes 2, meio. Então, quais são as raízes da equação? Meio, 1/4, 1/8. Essas raízes formam uma progressão geométrica de razão meio ou de razão 2. Correto? Não é interessante? Não é bacana? Olha tudo direitinho que nós fizemos. Então, primeiro, pegamos lá o menos D sobre A, menos D, oposto de D sobre A, que é o produto das raízes, achamos a raiz cúbica, ou seja, achamos a média geométrica das três raízes. É 1/4. Depois colocamos esse 1/4 lá no dispositivo de Brillouin-Ruffini e aqui os coeficientes da equação. Abaixa o primeiro, multiplica, soma com o seguinte. Certo? E assim sucessivamente. Encontramos a equação de segundo grau, que resolvida achou as outras duas raízes. Se você multiplicar 1/meio vezes 1/4 vezes 1/8, dá quanto? 2 vezes 4, 8 vezes 8, 64. Dá 1 sobre 64, não é o produto? A raiz cúbica desse produto é a média geométrica. A média geométrica aí deu quanto? Deu a média geométrica, o termo do meio, que é o quê? 1/4. Tá bom? Então estuda bem isso aí. Você viu nessas 4 aulas, 2 aulas, resolução da equação de terceiro grau, em que as três raízes formam uma progressão aritmética. E nessas 2 últimas aulas, resolução da equação de terceiro grau, em que as três raízes formam uma progressão geométrica. Tá bom? Estude bem esses 4 problemas, acho que foi bem fácil de entender, né? Então até a próxima aula aí. Obrigado.